Então vamos lá. Vamos aqui reagir a essa mulher, a Gabriela Prioli, né? Eu não sei se ela é jornalista de profissão, mas eu conheci ela fazendo um trabalho jornalístico e ela tem um canal no YouTube e é uma pessoa influente entre os progressistas liberais. E eu acho muito importante reagir aqui a Gabriela Prioli, porque vejam, ela é tida por muitos como uma pessoa de esquerda. E é muito difícil classificá-la como de esquerda. Você pode dizer que ela está à esquerda a uma porção de gente aí. Mas, em essência, ela é uma divulgadora do pensamento liberal. Ela se coloca como um liberal ilustrado progressista. Então, ela vai defender pautas como movimento negro, movimento feminista, mas sempre com um viés liberal. E eu acho fundamental a gente desconstruir esse tipo de discurso. Por quê? Porque é um discurso que ele atua sobre o senso comum, porém um senso comum que eu chamo de senso comum empático. Então aquelas pessoas que estão no nível do senso comum em termos de politização, mas são pessoas que têm um pouco mais de empatia do que as mais brutalizadas pelas relações capitalistas de produção, elas caem muito fácil nesse discurso, e aí essas pessoas passam a crer que são pessoas de esquerda. Então se constrói um ideário, olha, a esquerda é isso, ou deve ser isso. Sabe aquela esquerda que a direita gosta? Sabe quando aqueles caras da direita vêm dizer, olha, não, mas a esquerda brasileira tem que ser moderna, tem que ser uma esquerda estilo Tabata Amaral, ou seja, tem que ser uma esquerda mais parecida com a direita. No fundo é isso que eles estão dizendo. E esse tipo de agente político, porque acaba se transformando num agente político, como a Gabriela Prioli, ela reforça esse tipo de pensamento, que isso é a esquerda, uma vez que ela se contrapõe àquele conservadorismo mais brucutu, que não é o conservadorismo do Pondé, tá? Mas é um conservadorismo mais brucutu que o Pondé funciona como o intelectual dessa turma. Eles gostam até às vezes de utilizar figuras como o Pondé, né? Ela se coloca como uma pessoa racional. Isso é importante também, sempre muito racional. E vem de um discurso como racional, ilustrado, técnico, acadêmico e progressista. Portanto, à esquerda. Mas se a gente peneirar, se a gente colocar uma lupa sobre o que ela diz, nós vamos perceber que é um discurso que reforça as estruturas conservadoras. Por quê? Porque é um progressismo liberal. E o liberalismo é a ideologia do capitalismo. E o capitalismo é o que se tem para hoje. Então, se você quer manter o que se tem para hoje, no fundo, você acaba também tendo uma postura conservadora, né? Ainda que com outro verniz, ainda que de maneira mais empática, mas no final das contas, conservadora. Portanto, que não nos interessa diante de um debate classista. Ou seja, não é um tipo de discurso que vai defender os interesses da classe trabalhadora. Ao contrário, é um tipo de discurso que acaba defendendo os interesses da classe dominante. Por isso que esse tipo de esquerda vai ser muito bem-vinda nos veículos de mídia, nas revistas, nos grandes círculos, aceitos pela direita. Por quê? Porque é um tipo de esquerda que é rigorosamente inofensivo. Inofensivo, porque mesmo que as pessoas façam tudo, que idealizam essas pessoas desse progressismo liberal, mesmo que se faça tudo que essas pessoas acham ideal, não se muda uma vírgula na estrutura de classes, na exploração, na concentração, no capitalismo e etc. Beleza? E eu vou justificar esse ponto que eu estou falando até então com esse vídeo aqui. Vocês vão entender por quê. Mas vamos lá. Voltei! Quer vocês queiram, quer não. Gostou, tá gostado. Não gostou, problema de vocês. Quer ir embora, pode ir embora. Brincadeira. É só o áudio da Anitta que eu tô dublando aqui. Bom, gente, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Importante esse bordão. Esse bordão é muito importante. Menos emoção e mais razão. Ou veja, vejam só, ela tá chamando de razão o viés liberal, a lente liberal, a leitura liberal de mundo. Isso é razão. Se você não tem uma leitura liberal, você não está sendo racional. Mas nós vamos ver que o que ela vai dizer aqui, porque ela vai falar do
preço dos combustíveis, tá? É isso que ela vai falar. E nós vamos ver que não tem nem razão no discurso dela e nem um discurso técnico. Mas ela já começa com essa cartada. Não, aqui eu estou me despindo da minha ideologia, vou falar com razão, de maneira técnica e imparcial, ou muito próxima disso. É isso que ela está vendendo para a gente já no início do vídeo para preparar o terreno para o que ela vai dizer. Mas esse é o ponto principal. A visão de mundo dela é a racional. Tá? Guardem isso. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha o vídeo com seus amigos. Hoje eu queria falar um pouco sobre esse assunto que está afetando tanto as nossas vidas, o preço da gasolina. Não deve ser surpresa para ninguém, mas na semana passada a Petrobras anunciou um aumento de 18,7% no preço da gasolina e de 24,9% no preço do diesel nas refinarias. Esse movimento veio na esteira de seguidos aumentos nos preços desses insumos ao longo do último ano. Foram 13 só em 2021. O encarecimento do tanque de combustível é um problema grave não só para quem tem carro e sente o peso ao abastecer, mas como a maioria dos produtos no Brasil é transportada de caminhão pelas rodovias, pode haver um aumento generalizado de preços que vai contribuir para uma inflação que já está elevada. Diante desse cenário, a gente vê o governo correndo atrás para tentar fazer alguma coisa. Afinal, em ano eleitoral, um pepino desses era tudo que o Bolsonaro não queria. A gente vê também muita gente dando opinião sobre o que era para fazer. Né? Não é um pepino para o Bolsonaro, tá, gente? Assim, para começo de conversa, é um pepino para nós, né? A inflação tá aí 2 dígitos, grande parte por causa dos combustíveis. Então não é um pepino eleitoral do Bolsonaro. Pode até ser também, mas isso não me interessa. Interessa é o pepino para nós. Se tinha algo a ser feito e como fazer política energética no país. A gente escuta umas propostas e parece tão fácil, não é? Mas eu já adianto, não é. Eu não sou especialista em petróleo. Eu não estou aqui para dizer qual é a política pública que deveria ser feita para resolver um problema que não é só nosso, é global. E essa minha ressalva faz parte do meu posicionamento. Nós não podemos ser especialistas em tudo. A gente não vai ter a solução para todos os problemas. Agir como se eu fosse um oráculo seria desonesto com vocês. Mas sabe o que dá para a gente fazer e é muito importante? Dá para a gente trabalhar, para entender essa questão com um pouco mais de complexidade. Se fosse fácil, galera, já tinham resolvido. Mas... Isso serve para tudo, tá, Gabriela? Assim... Quando a gente não sabe, a gente vai conversar com quem sabe, né? A gente vai estudar com quem sabe, a gente vai ler aquilo que quem sabe escreveu, né? Acho que é por aí, né? Ou senão a gente não faz vídeo, a gente faz vídeo daquilo que a gente acha que tem a colaborar. Aí eu concordo com ela, a gente não é oráculo de tudo. Agora vamos ver se ela fez isso para gravar esse vídeo aqui, já que ela disse que não entende muito de petróleo, de política de preço de petróleo. Ela deve ter procurado se informar para gravar o vídeo, né? Já que é isso que ela está dizendo que faz sempre para ser intelectualmente honesta com a sua audiência. Não é. Eu acho muito importante a gente entender isso, até para não ser enganado mais para frente. Mas a gente já chega lá. Então vamos lá. Quando eu vejo esses seguidos aumentos do preço da gasolina, o que eu me pergunto, e imagino que vocês também ok, quem decide o preço da gasolina? Como é que ele é estabelecido? É o dólar? É a Rússia? É a Petrobras? O que está acontecendo? Então, vamos por partes. De onde vem o preço da gasolina que está no posto aqui perto da minha casa, onde eu costumo abastecer o meu carro? Bom, a formação do preço do combustível, seja ele a gasolina ou o diesel, é composta por diversos fatores. É uma receita com vários ingredientes. Qualquer alteração no preço de algum desses ingredientes pode aumentar o preço do bolo. O preço da gasolina varia um pouco de estado para estado, mas a Petrobras faz uma média que eu vou explicar aqui para vocês. O preço do combustível para o consumidor final é composto por 4 ingredientes. Agora a gente vai falar da gasolina, tá, gente? Com o diesel a ideia é a mesma, mas as proporções são diferentes. Beleza, por volta de 1/3 do preço da gasolina é a realização da Petrobras, ou seja, tudo que a Petrobras faz até o petróleo chegar na refinaria. Constrói a plataforma, tira o petróleo do poço e manda para a refinaria, com todos os processos no meio desse caminho, toda a tecnologia que ela tem que desenvolver e manter todos os funcionários que ela tem que pagar. Então, assim, um monte de coisa. Esse é o primeiro ingrediente. O segundo ingrediente é, no Brasil, por força de lei, todo combustível é misturado ao etanol para gasolina ou ao biodiesel para o diesel. A gasolina e o diesel que nós compramos no posto não são os mesmos que a Petrobras vende às distribuidoras. Petróleo não é gasolina. Petróleo é um dos componentes da gasolina. Por volta de 16% do preço da gasolina vem desse etanol. Terceiro ingrediente, mais ou menos 12% do preço da gasolina vem da distribuição e da revenda desse combustível, inserindo aí nesse cálculo todos os custos de cada um dos agentes econômicos dessa cadeia, ou seja, do dono do posto ao motorista do caminhão, e a margem de lucro que cada estabelecimento desses tem que ter para continuar o seu negócio. Esses números são da Petrobras do meio do ano passado, mas dá pra gente ter uma ideia das proporções. 28% são os impostos estaduais e 11,6% são os tributos federais. Só por esse pedaço já deu pra gente ver
que é complicado. Qual a primeira conclusão que a gente... É complicado, mas como a gente vai ver, assim que ela terminar de descrever essa parte, todos esses outros custos são estabelecidos a partir do custo base. Então, a Petrobras, tendo um monopólio natural, ela pode influenciar nesse custo base que vai ser responsável por toda essa estruturação, tipo impostos. Olha, os impostos são cobrados como porcentagem do montante. A mesma coisa, margem de lucro, né? Dos agentes da cadeia. Bom, eles vão pagar o preço de custo e vão adicionar a margem de lucro. Então vejam que esse preço base ele vai ser o preço mais determinante. Claro que uma variação no dólar, uma variação no etanol também vai influir nesse custo base, mas ainda assim a maior parte da formação do preço ainda fica a cargo da Petrobras. A gente pode tirar. A Petrobras define soberana, toda poderosa, o preço do combustível do posto aí do lado da sua casa? Não. Ela é responsável por uma parte desse processo. A gente lê muito no jornal que o petróleo é uma commodity e por isso a sua cotação varia de acordo com o mercado internacional. E sim, isso é verdade. Uma commodity é um produto que só tem um preço no mundo inteiro, definido pela oferta e demanda desse produto em todos os países do mundo. Normalmente são as matérias-primas básicas. Ah, Gabriela, mas então ninguém controla o preço do petróleo? É e não é. Lembram que o preço internacional do petróleo se dá pela interação entre quem está procurando para comprar, a demanda, e quem está oferecendo para vender, a oferta? Pois é, essas coisas mudam. O petróleo, por ser um produto muito valioso, ele leva a algumas dinâmicas que a gente não vê em outras commodities. Alguns países que produzem... Né? Muitas barreiras à entrada. Produzir petróleo não é que nem produzir alfinetes ou produzir trigo. Tu tem grandes produtores que conseguem manipular o preço. Tá, tudo bem, commodity, mas e o que isso tem a ver com o preço que a gente está pagando agora da gasolina? Né? Eu acho que ela vai chegar lá, vamos acompanhar. Usem muito petróleo, às vezes limitam a quantidade de petróleo que eles põem no mercado para artificialmente subir esse preço e eles ganharem mais dinheiro. Sim, acontece. E vem acontecendo nos últimos anos. Um país que produz muito petróleo é a Rússia. Já estão vendo onde a gente vai chegar aqui, né? Guerra, sanção econômica e confusão em país produtor de petróleo também aumenta esse preço. Do outro lado, no auge da pandemia, por exemplo, em que a atividade econômica... Só um adendo, né? Quando estressou o mercado em função da guerra na Ucrânia, o barril de petróleo bateu lá nos $140 e tão logo se percebeu que era impossível aplicar sanções muito restritivas à Rússia, o petróleo já voltou para casa dos $100. Quando esse petróleo explodiu e bateu perto dos $140, a gente viu instantaneamente um reajuste da Petrobras. O barril de petróleo caiu de novo para coisa de $100 e não houve essa mesma redução imediata. Tá? E eu já vou explicar por quê, mas eu quero ver o que ela vai falar a respeito dessa questão do preço do petróleo internacional. Mas vamos lá. Econômica caiu muito, a demanda por combustíveis diminuiu e com isso o preço caiu. Além dessa dinâmica de compra e venda internacional, o valor do petróleo enquanto commodity é estipulado em dólar, que é a moeda na qual a gente comercializa os produtos lá fora. Ou seja, qualquer variação no preço do nosso real em relação ao preço do dólar também influencia no preço da gasolina e do diesel. Aí vocês vão falar, Gabi, mas se não tem que fazer no preço do petróleo dos gringos, a gente corta os impostos daqui. Pois é, tem gente pensando e desenhando essa possibilidade, pode ser que role porque a gente está vivendo um momento de crise. Mas a gente sabe que o Brasil já está com as contas apertadíssimas. De acordo com a lei de responsabilidade... O lance de cortar imposto, tá? O lance de cortar imposto para baratear o combustível não é uma boa alternativa, gente. Por quê? Porque a maior parte da carga tributária sobre os combustíveis fica com os estados. Os estados, em geral, no Brasil, estão quebrados. Estão quebrados. E os estados, diferente da União, não são autofinanciáveis. Tá? A União ela tem um mecanismo ilimitado de crédito que os estados não têm. Então, aquilo que vale para a economia dos estados é diferente para a União. Então, se você faz uma redução de impostos, tá? De impostos, a menor parte são impostos que ficam com a União, a maior parte é com os estados. E você tirar a fonte de arrecadação dos estados que já estão com as suas contas extremamente delicadas, não
é bom e não vai resolver o problema, porque veja, aqui no Rio Grande do Sul, vamos dar um exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós tínhamos uma gasolina mais cara que em Santa Catarina. Por quê? Por causa do ICMS, né? Então vejam, o imposto em Santa Catarina era maior do que no Rio Grande do Sul, então a gasolina... Aliás, o imposto no Rio Grande do Sul era maior que em Santa Catarina, desculpe, por isso a gasolina em Santa Catarina é mais barata que no Rio Grande do Sul. O que que o governador aqui do estado fez? Ele reduziu o ICMS apenas dos combustíveis para eliminar essa diferença. Ele fez isso há coisa de 3 meses atrás, né? Quando ele fez isso, houve uma redução de mais ou menos 50 centavos no preço da gasolina, ou seja, uma redução substancial. Veja, ele fez essa tal redução de impostos que a Gabriela está colocando ali como uma hipótese válida, que é uma hipótese que o governo Bolsonaro está levantando. Ou seja, Paulo Guedes está levantando. Mas o PPI, ou seja, essa política de paridade de importação do petróleo, fez com que esses 50 centavos que nós economizamos há 3 meses atrás já fossem diluídos em novos aumentos da gasolina. Então não adianta você cortar imposto se você mantiver a política de preços que vem elevando o preço dos combustíveis. Tá? Então veja, essa não é uma solução racional, Gabriela. Sabe? Isso aí não é razão. Tá? Isso aí é enviesamento ideológico. Você diz, olha, pode ser. Não, não pode ser. Não é uma boa alternativa. Não pode ser uma boa alternativa, porque ela não resolve nada e cria um outro problema. Então você desfinancia os estados que já estão com dificuldade de se financiar e você não vai reduzir, a não ser no curtíssimo prazo, os custos dos combustíveis, né? E os custos dos combustíveis, que fique bem claro, né, moçada, não é para a classe média encher o tanque de gasolina. É para todo o transporte coletivo, é para todo o transporte de mercadorias, de matérias-primas. Então, quando sobe o preço dos combustíveis, isso tem um impacto direto na inflação, ou seja, são os mais pobres que pagam proporcionalmente mais na elevação do preço dos combustíveis, tá? Beleza? Fiscal, impostos só podem ser reduzidos com uma fonte de compensação para os cofres públicos. Afinal, imposto não é uma punição do governo contra os cidadãos. Pode até parecer, às vezes. Mas, na verdade, o imposto é usado para garantir o funcionamento do Estado e custear os serviços públicos. O que quer dizer que... Por isso que eu disse, né, Gabriela? Se você não entende do assunto, você tem que procurar alguém, porque senão você vai repetir senso comum, ou pior, repetir senso enviesado. Os impostos federais não têm a função, você pode falar com qualquer economista, até mesmo os liberais que sejam mais sérios, não sejam muito marqueteiros, vão lhe dizer isso que eu vou lhe dizer agora. Os impostos federais não servem para financiar o Estado. Eles servem para estabilizar o preço da moeda, ou seja, para tirar a liquidez e para condicionar o curso da moeda. A principal função dos impostos federais é condicionar o curso da moeda, tá? Essa é a função principal. E a função secundária dos tributos é fazer política monetária, ou seja, influir no nível de liquidez da economia, tá? Basicamente é isso. Os impostos só têm a função de financiar estados e municípios. Por quê? Porque estados e municípios não têm moeda própria, portanto, não são emissores de crédito, tá? É diferente. Mas isso não é um mero detalhe técnico, que eu estou aqui apenas dizendo para mostrar como eu entendo mais de macroeconomia que a Gabriela. Não, isso é fundamental para o desenrolar do argumento dela, porque não entender isso vai fazer ela chegar na conclusão que ela vai chegar. Vamos acompanhar. Que mesmo se esses impostos forem baixados agora, alguém vai pagar essa conta no futuro. A CID, um imposto federal que... Não necessariamente, tá? Não necessariamente alguém vai pagar o imposto no futuro. Aliás, é assim que funcionam as contas da União. Você vai jogando sempre esse nível de financiamento mais para o futuro. Pra você ter uma ideia, gente, a Petrobras trabalhou 60 anos subsidiando o preço dos combustíveis. E ela nasceu, primeiro não ia nascer, depois não ia crescer, depois ela não ia ser top no mundo, depois ela não ia conseguir tirar petróleo do pré-sal. No entanto, mesmo sendo subsidiada, ela fez tudo isso e sempre foi uma empresa lucrativa. A Petrobras nunca dependeu de financiamento público para funcionar, ela sempre se autofinanciou, tá? Mesmo quando eles diziam que ela estava quebrada. Mas nós vamos ver que isso também é mentira e eu acho que ela vai falar essa bobagem mais para frente. Vamos ver.
incide sobre o preço dos combustíveis é usada para fazer investimentos em infraestrutura de transportes. A gente não precisa desse dinheiro? A infraestrutura de transportes no Brasil vai poder ficar sem nenhum investimento? O PIS/PASEP ajuda a pagar o seguro-desemprego. Todos esses investimentos que ela está falando, eles já não estão rolando na prática, tá, gente? Por causa da lei do teto de gastos, tá? Esses investimentos já estão todos limitados, tá? A única área que dá para canalizar recurso é pagamento do serviço da dívida e despesas financeiras, tá? Que estão fora do teto de gastos, tá? Isso também é um desconhecimento, isso também não combina muito com razão, tá, Gabriela? A gente vai ficar sem também. Como é que a gente vai pagar essas contas? Não é tão simples, entenderam? É um jogo de equilíbrio agora e no futuro. Aí você vai falar assim pra mim, pô, Gabi, mas eu vejo tanto desvio, tanta corrupção, tanta gente pegando para si o dinheiro público. Pois bem, só que nesse caso o problema está então na destinação do dinheiro arrecadado, né? Não na arrecadação em si, nem nos serviços que ela deveria custear. Se o problema é a corrupção, é no combate a ela, dentro da legalidade, que devem estar os nossos esforços. Se o problema é a destinação personalista de recursos públicos, é contra isso que a gente tem que se posicionar. Em suma, quando alguém usa dinheiro público para comprar o Centrão por meio de Tá ligado que isso é uma platitude, mas tá certo. Tá? E agora ela vai dar uma queimadinha no Bolsonaro. Emendas parlamentares, que evitam, por exemplo, a abertura de um processo de impeachment, o problema não é a emenda parlamentar em si, mas a forma como ela vem sendo operacionalizada. E ela tá certa. Só, claro, esse volume de emendas parlamentares que o Bolsonaro utilizou é que também não dá para dizer que tá sussa, porque não tá. Aperfeiçoar o nosso diagnóstico nos permite entender onde está o problema para agir sobre ele de forma mais estratégica. O problema é a arrecadação dos impostos, os serviços que ele deveria custear, ou o problema é que esse dinheiro não está sendo empregado como deveria? Porque se o problema ele não está sendo empregado como deveria, a gente não tem que atuar na arrecadação, mas nessa questão da destinação. Pegaram? Peguei, mas isso não tem nada a ver com a questão dos combustíveis. Ah, Gabi, mas antigamente não era assim. Antigamente a gasolina era pagável. A gasolina aumentou demais. Vocês têm razão, aumentou mesmo. Mas vamos pensar com calma nesse argumento de no meu tempo a vida era outra. E porque tem muito político falando isso por aí e eu acho que vale a pena a gente refletir. Para começar, esses memes que a gente vê, ou mesmo declarações de lideranças políticas, o que é ainda mais grave, que comparam o preço da gasolina 20 anos atrás e hoje, via de regra, não são honestos. Não é uma comparação séria. A comparação tem que ser sempre junto com o poder de compra relacionado ao salário mínimo, tá? O valor sozinho, realmente, ela tem razão. Não dá para usar porque é uma bobagem, tem a inflação e é o argumento que ela vai usar aí agora. Mas eu tenho visto muitas lideranças políticas fazerem, sim, essa comparação do preço e quanto, né, correspondia do salário mínimo. Ou outra comparação que é válida é em relação ao resto do mundo, né? Comparação com o que a gente chama de paridade de poder de compra. Também não dá para fazer uma conversão direta, mas como é que a gente pode ter uma ideia de paridade de poder de compra, também comparando com o salário mínimo que se tem lá fora. Também tem muita gente fazendo meme nesse sentido. Agora ela tem razão. Se você pegar só o valor isolado, mas a gasolina 10 anos atrás era tanto e agora é tanto, bom, aí você não está tendo a dimensão do custo exato, né, que essa gasolina tinha há 10 anos atrás, olhando o valor assim, sem uma referência, tá? E é isso que ela vai tentar dizer agora. Mas repare, ela já está falando, gente, mais de 9 minutos. Ela ainda não entrou na questão do que faz a gasolina estar tão cara e o que dá pra gente fazer. E o vídeo tem 20 minutos, ela já está na metade do vídeo. Que você corrija o valor pela inflação. E isso porque o dinheiro de hoje não vale o mesmo que o de 20 anos atrás. Isso é normal, galera. Inflação é normal. A gente tem uma meta do que seria uma inflação adequada para cada ano. Para 2022 era para ser 3,5%. O problema é quando ela sobe demais, que é o que está acontecendo agora. Mas um pouquinho de inflação faz parte. Só que essa inflação, ao longo dos anos, vai mudando os preços. Quando você era jovem, você ia ao cinema e comprava um combo do Mac. Só um adendo. Um pouquinho de inflação não é nem que faz parte, é salutar, tá? Uma inflação moderada e estável é sinal de economia capitalista saudável. Tá? Isso também alguns liberais não entendem. Tá? Mas é isso. E a questão da meta da inflação, aí já é uma outra história, porque essa meta é arbitrária, né? E ela não pode ser algo engessado. A gente tem que colocar metas de desenvolvimento e políticas de desenvolvimento em prática. Essa é a minha avaliação e eu não concordo muito com a formatação que o nosso Banco Central tem. Agora ela está só relatando um fato, nesse ponto ela está certa. Nós temos uma meta. Ela não está discutindo essa meta. Tá? E sim, alguma inflação, né, baixa e estável é salutar para a economia capitalista. O que faz, ela também está certa nesse ponto que ela está dizendo, se você olha para algo de 20 anos atrás, você vai ter sim já uma diferença de preços bastante grande, por isso não dá para fazer essa comparação direta, que é o que ela está argumentando aqui. Com R$10. Hoje rola? Não rola, entenderam, né?
Isso é importante para vocês entenderem os discursos que a gente vê por aí, mas também para vocês entenderem o dinheiro de vocês, galera. Se você ganha R$1.000 hoje, guarda essa grana debaixo do colchão, o poder de compra dos seus R$1.000 daqui a 20 anos não vai ser igual. Você vai ter perdido dinheiro. O preço de 20 anos atrás não é o mesmo preço de hoje. Aliás, por isso que entender de investimentos e de como se resguardar suas economias desses fenômenos internacionais é assunto para todo mundo. E também ajuda a não ser enganado por explicações simplistas que transformaram assuntos complexos em memes. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma apuração da agência de checagem, difícil falar agência de checagem, de notícia aos fatos sobre essa questão que a gente acabou de comentar. Mas vamos lá, é verdade. Antigamente as variações de preço do barril de petróleo eram repassadas com uma defasagem para a população, ou seja, o preço internacional do petróleo estava lá fora, subindo ou descendo, e a Petrobras subsidiava esse preço para assegurar variações mais abruptas aqui dentro. Os ajustes nos preços ocorriam só algumas vezes ao ano. Tinha subsídio, mas nem sempre tinha subsídio, né? Porque a gente tem que ver que se a gente produz e refina, a gente precifica, a gente não precisa tomar preço. E a Petrobras, durante muito tempo, precificou e não tomou preço. E um detalhe, eu não sei se ela vai falar, mas eu vou falar antes que eu me esqueça. A gente está praticando um preço de paridade de importação. Isso é determinante para discutir esse assunto. Por quê? Porque esse preço de paridade de importação não é o preço do petróleo, ele é o preço de importação. E o que isso significa? Significa que o Brasil está se comportando como um país que não produz petróleo. Países que não produzem petróleo que recorrem a esse preço. Bom, porque eles não têm alternativa, eles não podem formar preço daquilo que eles não têm produção. Mas não é isso que nós estamos fazendo, nós estamos tomando um preço de importação como se nós fôssemos um país não produtor, sendo que nós somos um país autossuficiente em extração e podemos ter até 80% aí, de capacidade de refino, o que faria a Petrobras precisar subsidiar bastante pouco o preço dos combustíveis para que a gente tivesse um preço minimamente razoável e, principalmente, estável, né, gente? É necessário alguma estabilidade de preços dos combustíveis. Esse é um outro ponto que, muitas vezes, na hora de fazer a crítica, a gente não lembra, mas a estabilidade de preço dos combustíveis, ela impacta diretamente o planejamento de toda a economia do país, uma vez que o transporte de tudo que é produzido depende do preço dos combustíveis. Então, os agentes econômicos, eles precisam ter pautas para o seu planejamento. Por isso que é natural, em momentos de maior tensão, de maior instabilidade de preços, haver represamento de preços para garantir esse mínimo de estabilidade. E os países produtores de petróleo, 100% deles praticam esse tipo de política, tanto com subsídios quanto amortecimento de choques, sobretudo em períodos de maior estresse. Tá? Durante o governo da ex-presidente Dilma, vocês devem se lembrar, a inflação estava bem alta por diversos motivos. Essa ideia de suavizar as alterações do preço internacional para o consumidor nacional começou a ser usada como política de controle da inflação. Como o preço Isso já vinha sendo usado muito antes da Dilma. Combustíveis compõem o preço de quase todos os outros bens e serviços, o governo acreditava que controlar esse aumento poderia ajudar a frear a inflação. Só que ele fez de fato ajuda. Isso por muito tempo. O resultado disso é que a empresa, levando sucessivos prejuízos, quase quebrou. Então, isso é falso. Isso é falso. A Petrobras jamais, por isso que eu acho legal, a razão, né? Eu tenho razão, aí vem e solta essa aí. A Petrobras nunca teve prejuízo operacional, gente, tá? O que ela teve foi um prejuízo com desvalorização dos seus ativos. Por causa de todos os escândalos ali sendo exaustivamente divulgados, etc., o que fez com que o preço de mercado dela se retraísse muito, tá? Mas assim, prejuízo operacional, ou seja, dela não conseguir se custear, isso não existiu. Até houve o contrário. Se nós pegar antes de 2015, ou seja, antes do golpe contra Dilma, os investimentos da Petrobras eram desproporcionalmente maiores dos que a gente tem hoje. Hoje praticamente não existe mais investimento da Petrobras. A Petrobras não investe mais. Então, assim, é falso o que ela está dizendo, porque houve uma redução do valor de mercado da companhia. Não necessariamente a companhia estava se transformando em algo inviável, tá? Então, a Petrobras só quebraria se a gente quisesse, se a gente deixasse quebrar. E ela nunca passou perto disso. Na verdade, a Petrobras nunca passou perto de estar quebrada,
tá? Ela teve uma redução em função de tudo aquilo que aconteceu, né? O seu valor de mercado. Não se enganem, sempre tem alguém pagando a conta. Quando a gente fala em subsídio, a gente não fala de um dinheiro que brota do chão. Ele vem de algum lugar. Ah, Gabriela, então você... Pior que brota, gente, pior que brota. O subsídio brota, assim como todo o dinheiro do governo federal. Aliás, todo gasto federal é um dinheiro que brota. É uma outra coisa que, se ela tivesse estudado um pouquinho, né, para falar assim sempre com ar de razão e não de emoção, ela saberia que o governo federal, ao gastar, ele cria o dinheiro, e ao tributar, ele tira a liquidez. Tá? E parece uma coisa assim absurda, mas é rigorosamente lógico, gente. Se o governo cobra tributos em reais, tá? A iniciativa privada necessita dispor destes reais para poder pagar tributo. Ora, como que esses reais vão entrar em circulação para que a iniciativa privada tenha acesso a esses reais para poder tributar? Reparem bem nisso, porque isso é fundamental para compreender, né, essa desinformação que a Gabriela está reproduzindo. Vejam, vou repetir. Tentem acompanhar comigo o raciocínio. Para que a iniciativa privada pague tributos em reais, ela precisa dispor de reais. De onde vêm os reais para que a iniciativa privada possa tê-los a fim de liquidar os seus tributos? Esses reais vêm do governo. Então reparem, as despesas precedem as receitas. Se as despesas federais precedem as receitas, é autoevidente que os tributos não financiam as despesas do governo federal. Porque o governo primeiro gasta para depois tributar. Então, literalmente, do nada, o governo cria os recursos que precisa. Depois ele tributa para forçar as pessoas a utilizar a moeda que ele criou. E não só para isso, também para fazer política monetária, regular o nível de moeda em circulação, a partir dos tributos e da venda de títulos públicos, que é o outro mecanismo que o Estado usa para interferir no nível de liquidez. Você é contra qualquer política de subsídio? Não. Eu sou favorável a políticas que meçam o impacto de investimento, que entendam que num país com contas apertadas, botar num lugar é tirar de outro. Eu sou favorável... Não, entendeu? Viu? Por que todo o raciocínio está errado? Porque ela está achando que o governo é como uma família. Isso é pura ideologia. Isso não tem base material de sustentação. Uma pessoa que afirma isso não está usando da razão, Gabriela. Desculpe dizer isso para você. Tá? Você começou menos emoção, mais razão? Pois é, tá te faltando razão para fazer esse tipo de afirmação. Favorável a explicações honestas sobre temas complexos, para todo mundo saber o que rola e começar a entender mais a questão. Mas enfim, a gente estava falando da Petrobras num contexto de sucessivos prejuízos, e é importante dizer que teve todo um contexto político e jurídico aí também. Eu não estou desconsiderando isso, mas o vídeo vai ficar gigantesco. Então vamos pensar. O preço internacional do petróleo... Tá ligado que ela mentiu aí, né? Estava 100. Aqui no Brasil, a Petrobras estava cobrando 60 e levando 40 de prejuízo. Ao longo dos anos, isso foi... Isso também é falso, meu Deus do céu, isso também é falso. A Petrobras calculava o preço a partir do custo de produção, que é uma das propostas que a gente tem hoje, né? Você calcular um custo de produção, tá? Colocar uma margem de lucro, porque você tem que investir, você tem que pagar funcionário, etc. E aí, precificar os combustíveis. Precificar os combustíveis. Era assim que a Petrobras pautava os preços antes. Evidentemente que haviam momentos de subsídio que a própria empresa podia fazer a partir dos seus lucros. O que faltava? Bom, faltava para distribuir dividendos. É evidente que uma política desse tipo, como se tinha antes, não permitiria à Petrobras distribuir aí, sei lá, 100 bilhões de dividendos, como está agora batendo recorde de distribuição de dividendos. Mas o que a gente tem que entender é que não foi possível, devido aos entraves políticos, privatizar completamente a Petrobras. Hoje a Petrobras é uma empresa de capital misto. Tá? Mais de metade das ações da Petrobras, que a galera gosta de dizer que a gente pode comprar e etc., e o que também é uma meia-verdade, está na mão de acionistas estrangeiros. Entretanto, o Brasil continua tendo o controle da empresa em função da Golden Share, né? As ações preferenciais que dão direito ao Estado brasileiro a administrar a empresa, mesmo que
não tenha a maior parte do conjunto acionário. Tá? É isso que existe hoje. O fato é que, como politicamente era muito mais difícil privatizar a Petrobras, o custo político disso é muito alto, não se privatizou. Porém, entretanto, todavia, contudo, não obstante, a Petrobras vem se comportando rigorosamente como uma empresa privada. Porque esses lucros são remetidos, em sua maioria, para agentes externos. Então a Petrobras, ela eliminou seus investimentos, o que faz com que a gente imagine que, se isso não for retomado, dentro de poucos anos a Petrobras vai estar obsoleta. Então acabaram os investimentos na Petrobras, construção de novas plataformas, prospecções, pesquisas, reaparelhamento do setor inteiro, ou seja, distribuição, refino, tudo isso morreu, ao mesmo tempo que, em função da política de paridade em importação, vem sendo distribuídos lucros recordes. Esses lucros recordes não seriam possíveis se a política de paridade de importação não existisse. Ou seja, mudar a política de preços da Petrobras não ameaça a Petrobras enquanto empresa. Tá? Ameaça os lucros dos acionistas majoritariamente estrangeiros. E nós temos que lembrar que toda estatal existe não para gerar lucro. É importante que ela não gere prejuízo, mas o fundamental que justifica a existência de uma empresa estatal é a sua função social. Portanto, a função social da Petrobras é precificar o preço dos combustíveis para a sociedade brasileira utilizar isso como uma ferramenta de desenvolvimento. Vejam, aquilo que eu falei lá no início do vídeo, o discurso da Gabriela vem para justificar o que está aí, ou seja, essa lógica de exploração, essa lógica de dominação. Ela é um rostinho novo para uma ideia velha do não há alternativa. Só que é um não há alternativa com um arco-íris coloridinho, fofinho, bonitinho, né, com pautas progressistas. Mas no final das contas é isso, não há alternativa, né? E ela tá arrumando para esse ponto aí, por enquanto, né? Vamos ver onde ela vai chegar. Corroendo o caixa da empresa. E por que é ruim pra gente se a Petrobras quebrar ou ficar mal das pernas? Bom, para começar, ela é uma das maiores empresas brasileiras, responsável por milhares de empregos diretos e indiretos. Ela contribui para o sustento de toda uma cadeia de produção, da empresa que faz o marketing até a empresa que monta o caminhão de transporte. Tá ligado? Ela tá fazendo agora um terrorismozinho. E se a Petrobras quebrar? Não há esse risco. Não há esse risco. Uma empresa que está agora distribuindo 100 bilhões de dividendos, ela não vai quebrar amanhã. Mesmo que ela mude esse tipo de política. Mesmo que ela deixe de repartir tantos dividendos. Entende? É um terrorismo a preparar um argumento. Transporte. A gente quer que ela esteja saudável, não quer? E olha, eu quero deixar bem claro aqui que nada justifica o que fizeram com a presidente Dilma naquele período. Você pode discordar completamente de todo... Mas aí, mulher, rolou uma misoginia e papapá. Olha só, quem é que não vai se sensibilizar com isso? Até porque isso é verdade. Não estamos aqui discutindo isso, mas reparem, então aí ela dá a cartada para pegar aquele senso comum desavisado, porém mais empático, que eu falei lá no início do vídeo. Todas as decisões que ela tomou, você está no seu direito, mas nada justifica colocar a imagem de uma mulher no tanque de gasolina com as pernas abertas numa simulação de violência. Isso é nojento. Além de todas as dificuldades do cargo público, a Dilma ainda sofreu um machismo atroz. E isso não deve ser uma dificuldade adicional para as mulheres que entram na política. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para não enveredar por esse... Pois é, né? Mas o que produz essa estrutura desse machismo estrutural, hein? Você acha que é possível, Gabriela, você acabar com o machismo sem acabar com o capitalismo? É de se pensar, né? Porque para mim não é possível. Eu entendo que não é possível. Portanto, tudo que você falar aí, para mim é apenas discurso, porque você jamais ataca aquilo que está causando o problema. Aquilo que causa o problema, você defende. Esse caminho que é terrível. Voltando ao tema da gestão pública, mesmo na época, não eram poucas as vozes que achavam que essa política quanto ao preço dos combustíveis não ia dar muito certo. No livro O Valor das Ideias, que a gente leu na primeira turma do Clube do Livro, o Fernando Haddad, ex-candidato à presidência pelo PT e quadro importante... Vou contar uma coisa. O Haddad é liberal. Liberal pra caralho. Haddad é liberal pra caralho. do partido, relembra o desconforto dele com esse tipo de intervencionismo extremo. Vindo desse histórico, em 2016, logo após o impeachment, o novo presidente, Michel Temer, instituiu um preço de paridade internacional. Não ia mais ter suavização de flutuação de preço. Subiu lá fora, subiu aqui dentro. Preço de importação.
foi uma medida para tentar recompor o caixa da empresa e também recompor a confiança dos investidores. Não, isso foi para recompor o lucro dos acionistas. Afinal, vamos pensar aqui que a Petrobras não é uma estatal, ela é uma empresa de capital misto. O governo tem 51% das ações, o que faz com que ele tenha muito poder lá dentro, inclusive de nomear o presidente da empresa, mas existem outros acionistas. E essa galera não fica muito segura de colocar dinheiro num lugar que um agente pode escolher quebrar quando for conveniente. Desde 2016, então, a gente está nessa toada de preço de paridade internacional. Acontece que, como vocês podem ter percebido, muita coisa aconteceu no mundo nesses últimos anos que afetou o preço do petróleo. E aí vocês vão dizer, e Gabi, e aquela história de que o Brasil é autossuficiente em petróleo? Por que a gente tem que comprar dos gringos e ficar sujeito a esses aumentos de preço por causa das tretas deles? Pois é, gente, vamos lá, petróleo não é gasolina, lembram? A gente produz uma quantidade de petróleo que seria suficiente para suprir a demanda da nossa economia, sim. Mas toda a tecnologia de refino que transforma esse petróleo bruto em gasolina utiliza insumos lá de fora. Existem várias questões sobre petróleo leve, pesado e as necessidades de refino que eu nem vou me meter aqui. Mas saibam que não é tão simples, não é tirado. O problema do refino é refinaria, tá, gente? Tem que ter refinaria, tá? E nós nunca fomos autossuficientes em refino. Porém, entretanto, todavia, contudo, não obstante, nós vínhamos rumando para isso, tá? Depois de, sei lá, 50 anos sem construção de refinarias, o Brasil voltava a investir nisso, né? Construímos Abreu e Lima. A Petrobras comprou Passadina, deu todo aquele rolo, foi ampliada a capacidade de refino das nossas estruturas mais antigas. E o que aconteceu desde que foi implantado esse PPI? Deliberadamente, ou seja, foi uma escolha política, tá? Reduzir a nossa capacidade de refino. Nós vendemos a BR Distribuidora, o que também prejudica a Petrobras no sentido de precificar, tá? E deliberadamente nós reduzimos a nossa capacidade de refino a fim de ficar mais dependentes do petróleo refinado, ou seja, dessa importação. Então vejam, se nós tivéssemos simplesmente continuado fazendo o que nós estávamos fazendo, eu creio que nós ainda não seríamos suficientes em refino, porém, aquilo que nós teríamos que complementar com importações seria a menor parte, de modo que, dentro de um sistema de precificação onde a Petrobras tivesse custo de produção mais lucro, ela ainda assim poderia pagar essa diferença no que faltasse eventualmente de petróleo refinado. Então isso não seria um problema, isso é um problema artificialmente criado, tá? Por uma opção política que visava restabelecer lucros de acionistas, tá? Este é o ponto, tá? Do fundo do mar e colocar no tanque do nosso carro. Fora que o preço do petróleo brasileiro também está sujeito ao mercado internacional, porque o Brasil é um país de economia aberta. Se a gente mantiver um preço artificialmente baixo aqui dentro, alguém paga a conta. Quando a gente faz uma crítica, a gente tem que tomar o cuidado para criticar quando é devido. Para nossa crítica ter eco, ela tem que ter coerência. Senão, ela não chega nos ouvidos que ela precisa chegar. O governo Bolsonaro é completamente ineficiente. O Jair é uma pessoa horrível, eu acho, pelo menos. Mas a gente tem que tomar cuidado para não achar nexo particular onde não tem. A culpa do preço internacional do petróleo estar alto não é de ninguém aqui no Brasil. Porque não é de ninguém aqui... Não, do preço internacional, não. A culpa é aqui do Brasil, da gasolina tá cara, do diesel tá caro pra gente, do gás de cozinha tá caro pra nós. No mercado internacional, nós não podemos influir nisso. Agora, a Petrobras, ela é precificadora, tá? Ela não precisa tomar preço. No Brasil, a culpa da Rússia ter entrado em guerra ou dos países produtores estarem limitando a oferta ou da pandemia ter desequilibrado as cadeias de produção. Esse cuidado na crítica é fundamental para a gente ter credibilidade. Se não for assim, é torcida. Pois é, qual a credibilidade que tem uma pessoa que diz que os impostos financiam o Estado? Sabe? Que é uma questão que, se você tiver só um raciocínio lógico, né? Se você pensar só enquanto uma lógica bem formalzinha, você chega na resposta. Quando a gente coloca na conta de alguém que a gente não gosta, críticas que não deveriam estar nessa conta, a gente dá subsídio para quem está falando que as nossas críticas são manipulação ou injustiça. O discurso de perseguido se fortalece. Mas, Gabriela, você está querendo dizer que nada nesse tema exista para a gente criticar a gestão atual, a presidência do Brasil? Não, justamente o contrário. Tem tanta coisa que a gente não precisa incluir na conta uma crítica indevida. Então vamos criticar o criticável. Primeiro, ela está querendo dizer que não é criticável
a política de paridade de importação, que, enfim, é uma fatalidade, a gente está pagando 7, 8, 10 reais na gasolina, é isso que ela está dizendo? Não trabalha. A postura de uma liderança responsável diante de um problema que afeta de forma sensível a vida dos brasileiros é se coçar para tentar achar uma solução. Mas o funcionário do mês não quer. Ele quer ter tempo de ir pra praia. Eu nunca vou entender o fetiche de quem se sente satisfeito pagando o salário de um cara que não faz o trabalho que ele pediu para ter. Enfim. Outro exemplo, um dos componentes do preço do petróleo é o preço do dólar, que está altíssimo. E por quê? Um dos motivos é o senhor Bolsonaro, que não dá segurança para nenhum investidor estrangeiro colocar dinheiro aqui. Quem pode, vende real para comprar. Não, eu vou dizer uma coisa assim, ó. Investidor estrangeiro está se lixando se o país é democracia, se o país é ditadura. Investidor estrangeiro está se lixando se o presidente é nazi, se ele é misógino, se ele é racista, nada disso, tá? Não é isso que faz com que o dólar esteja tão alto. O que faz com que o dólar esteja alto é a falta de perspectiva de crescimento da nossa economia. Quando os investidores olham o que está sendo feito a nível macroeconômico do Brasil, eles olham para cá e dizem, esse país não vai crescer. Esse país não vai crescer, então não vou botar meu dinheiro lá. É isso. Quer dizer, não é a postura errante do Bolsonaro. Não é. O capitalismo não está nem um pouco preocupado com a moral do governante, sabe? Não, o que ele olha, eu vou botar lá o meu dinheiro, vai render ou não vai render? Se ele olha para o país que está com mais de 11% de desempregados, com uma inflação de 2 dígitos, com uma lei de teto de gasto que impede qualquer tipo de investimento público que possa reaquecer a economia, e que ainda por cima me joga um tarifaço de juros de quase 12% ao ano, o investidor, olha, essa economia já está deprimida, vai ficar ainda mais deprimida, então eu não vou botar meu dinheiro lá. É isso. Não é a moral do Bolsonaro, não é o espírito errante ou facho do Bolsonaro que faz com que isso aconteça, tá? Isso também não é muito racional, Gabriel, não é muito racional dizer isso, tá? Isso é pura emoção sua, no sentido de querer colocar no Bolsonaro essa culpa, né? Você não está entendendo como funciona racionalmente a economia. Então você tem que voltar lá para o início do seu vídeo e pensar se você pode continuar utilizando esse bordão. Para dólar. E o dólar vai ficando mais caro. Uma pessoa que ameaça dar o golpe o tempo todo, que não respeita nem o Supremo Tribunal Federal. O investidor não está nem aí com golpe, nem aí, nada, não, o problema não é o golpe, o problema não é respeito pelo Supremo Tribunal Federal. Zero isso aí, zero, entendeu? Zero. O que ele quer é garantia de lucratividade, e isso ele faz a partir de perspectivas econômicas mesmo, do que está sendo realizado em termos macroeconômicos. Transmite algum tipo de seriedade e confiança? Não transmite. Um cara que nega a pandemia, fala mal da vacina, é visto no mundo todo como um pária. Se você fosse um investidor gringo, você escolheria o Brasil do Bolsonaro para colocar o seu dinheiro? Quando o Bolsonaro fica trocando o presidente da Petrobras, que não faz o que ele manda, ou fica ameaçando trocar, como ele está fazendo agora, isso aumenta a insegurança também. A postura errática do nosso presidente da República não afeta só a nossa saúde mental, não. Postura errática, ela falou. Mas custa caro para o Brasil também, custa dinheiro. Mas mantém animado o gado dele. E isso é bom para ele, para o grupo dele. Lembram a história de usar o cargo para objetivos pessoais? Pois bem, eu penso que já deu para perceber, por esse vídeo, que o assunto do preço dos combustíveis é absolutamente complexo. É natural a gente querer uma solução simples para os nossos problemas. O brasileiro... A solução, ela é simples, sabe? Isso aí é uma platitude que cai muito bem porque a pessoa, não, deve ser complexo. Não, a solução é simples, tem que acabar com o preço de paridade de importação e tem que instituir um preço baseado no custo que a Petrobras tem para colocar o combustível no Brasil. É isso, você tem que calcular custo, margem de lucro, sabe? Atuar como uma empresa, aqui para falar no economês, que trabalha com markup, sabe? Custo mais margem. É isso, custo mais margem. Se fizer isso, veja, você não desfinancia a Petrobras, você não precisa nem subsidiar, né? Ou pesadamente subsidiar. E você já não vai ter esse preço nos combustíveis que a gente está tendo, né? Basta a gente não se comportar como um país que não produz petróleo. Só isso. Já tá com a corda no pescoço, tá exausto? Eu também tô. Encher um tanque de gasolina tá dando quase 1/3 do salário mínimo. Isso é terrível. Seria maravilhoso que alguém tivesse uma solução perfeita e rápida. Oh, isso é terrível, né? Seria maravilhoso, mas não há alternativa. É isso que ela tá dizendo. É o bom e velho não há alternativa. Gente, todo o liberal cai no não
há alternativa. Você vai se ferrar, você vai ser explorado, a sua vida é assim porque não há alternativa. É sempre essa mesma ladainha. Rápida para esse problema, mas não é assim. E a gente achar que é assim, ou acreditar nas pessoas que dizem que é tudo simples, é se enganar. Você pode acreditar que a proposta do fulano é boa, sem problema, mas vamos partir de um lugar mais complexo de análise. Ou a gente vai topar viver de ilusão. Sabe, viu? É sempre uma carteirada. Não, o que eu falo é complexo. Eu aqui demonstrei uma série de erros, para não dizer mentiras no que ela falou, sabe? E ela passou tudo isso como um ar de superioridade. Tipo, se você não discute assim que nem eu, você tá errado porque você não é racional. Porque de agora em diante, menos emoção e mais razão. E veja, não é só a Priori que trabalha assim. Todo discurso liberal trabalha assim, gente. Todo ele. Sejam dos brucutus conservadores, sejam dos progressistas, que no final das contas também são conservadores. Vocês entendem que alguém vai ter que pagar essa conta? Porque a gente tem 3 opções. A primeira é deixar o preço flutuar e o consumidor arcar com esse prejuízo. A segunda é a Petrobras controlar os preços e assumir o prejuízo, correndo o risco de quebrar a empresa e tudo o que isso acarretaria para o Brasil. A terceira é o governo dar algum tipo de subsídio, seja dinheiro mesmo, que vem da arrecadação, seja cortando os impostos, então cortando parcela da arrecadação. Veja que ela excluiu a possibilidade de não distribuir 100 bilhões de dividendos. Isso se diz muito, né? Nesse caso, o governo assume o prejuízo e no final alguém vai ter que pagar a conta. E na verdade, de qualquer jeito, no final mesmo, quem vai pagar a conta somos todos nós. Por quê? Por que não pode ser paga essa conta por quem comprou as ações? Primeiro, se você está comprando ações de uma empresa estatal, que não vai deixar de ter controle estatal, isso desde o início já era sabido, em função da forma como foi vendida essas ações, você está assumindo o risco do país utilizar essa estatal para a sua função social. Então, veja, o acionista ele não pode nem reclamar. Pode nem reclamar. Ah, mas os fundos de pensão que compram, isso vai acabar no dinheiro bom. Aí nós temos que pensar, é interessante esses fundos de pensão estar investindo nesse tipo de coisa? Não é arriscado? Porque a gente tem que pensar o seguinte, você está comprando ações de uma empresa estatal. Qual a função social de uma empresa estatal? Se o governo decide utilizar essa empresa a fim de cumprir a sua função social, é evidente que esse acionista vai receber menos. É um risco, é isso que eu estou querendo dizer. Se você está comprando ação da Petrobras esperando receber dividendos, saiba que você está assumindo deliberadamente um risco, porque você está comprando ações de uma empresa estatal que tem, ou pelo menos deveria ter, uma função social. E ela está ignorando completamente isso. Reparem que ela defende isso. Porque se ela não questiona esse ponto, que é um ponto determinante, 100 bilhões é muito dinheiro, ela está defendendo esses interesses desses acionistas. A dúvida é só como, se é agora ou se é em parcelas. Outra dúvida importante é quem vai pagar mais e quem vai pagar menos. Num país desigual como o nosso, me parece certo que quem tem menos, os mais pobres, sejam os menos prejudicados nessa conta. Os economistas e os fazedores de política pública estão desenhando modelos e pensando qual pode ser a melhor solução, seja no governo, na oposição ou na academia. Nós estamos vivendo um momento de crise. A gente está saindo aos poucos de uma pandemia e, de repente, um dos grandes produtores de petróleo do mundo, a Rússia, entra em guerra. É uma tempestade perfeita. Em momentos assim, talvez a política tradicional do dia a dia não seja mais adequada. Talvez alguma intervenção tenha mesmo que ser feita. Ela está justificando que talvez, em função desse grande estresse, não seja necessário repassar tão imediatamente os preços. Isso também é falso. Na verdade, não é só neste momento de estresse. A gente não precisa necessariamente repassar esses preços nunca. E basicamente nenhum país faz. Esse é um negócio. Por isso que é um terraplanismo esse tipo de defesa que a Gabriela está fazendo. Eu desconheço algum país produtor de petróleo que pratique preço de importação no seu petróleo. Isso não existe, na verdade. Tá? Isso é uma condição que somente países que não têm outra alternativa são obrigados a fazer. Eu não sei te dizer. Os especialistas têm opiniões diferentes. Alguns dizem que o menos pior é deixar o preço flutuar, porque a gente sofre muito agora, mas sofre menos no futuro. Outros acham que dá para dar uma suavizada no baque agora e acertar essa conta mais tarde. O fato é que a conta vem. A gente pode ir se informando... Não precisa pagar essa conta nunca, não, tá? Por exemplo, a Petrobras passou 60 anos e a gente não pagou essa conta. Aí o liberalzinho vai dizer, mas a Petrobras estava quebrada. Não, gente, foi feito todo um desmonte político da Petrobras.
Petrobras estava no seu melhor momento, mesmo com a corrupção. A gente não nega a corrupção, é lógico. Mas o que a gente não pode fazer é dar corrupção um cavalo de batalha. Porque sempre que a corrupção é utilizada como cavalo de batalha, quem se ferra é o trabalhador. Quem se ferra é o trabalhador. Veja, desde que utilizaram a corrupção como cavalo de batalha na Petrobras, eles nos colocaram um preço de paridade de importação, que a gasolina está batendo R$10. A gente acabou com, olha, centenas de milhares de empregos em toda a cadeia a partir do desinvestimento brutal que passou a Petrobras. Além do que, esse desinvestimento no longo prazo, aí sim vai exterminar o resto da companhia. Isso é muito mais perigoso para a companhia do que não praticar preço de paridade de importação como a Gabriela está sustentando. Veja, ela sustentou que se nós não praticarmos o preço de paridade de importação, a Petrobras pode quebrar, o que é rigorosamente falso. Porque a Petrobras pode precificar ainda com margem de lucro, como ela sempre fez, sem ser bancada pelos nossos impostos, como ela está ali sugerindo. Isso nunca aconteceu na história da Petrobras, isso é rigorosamente falso. Agora, se nós produzirmos um desinvestimento de longo prazo, aí sim a Petrobras pode quebrar. Não por acumular prejuízos sucessivos rapidamente no curto prazo, mas por perder competitividade. Por exemplo, gente, a petrolífera da Venezuela passou por um período de grande dificuldade. Por quê? Porque passou por esse processo de desinvestimento. Por uma série de outras razões que não cabe aqui discutir, né? Mas ela passou por esse processo de não se atualizar. E isso fez com que eles tivessem muita dificuldade para retomar os níveis mais eficientes de produtividade. E estão tendo até hoje. Por quê? Por causa desse desinvestimento. O que está acontecendo na Petrobras agora é o mesmo filme. É um desinvestimento brutal que daqui a 5 ou 10 anos vai fazer com que a nossa produtividade não seja mais competitiva. Tá? E isso sim é muito mais perigoso para a empresa, para os empregos e para o Brasil do que praticar um preço baseado no custo de produção mais uma margem, que é o que os especialistas tem defendido. Na verdade, não tem muita variação. O que ela está chamando de especialista que defende a manutenção dessa política de preços, a gente chama de ideólogo. Tá? Quem trabalha no setor de petróleo e gás, peguem os técnicos da Petrobras, peguem o que diz a FUP, né? Os técnicos da FUP, né? Peguem o que essas pessoas que trabalham com isso a vida inteira e que estão acostumadas no mercado nacional e internacional estão dizendo. 100% desses especialistas estão dizendo é um absurdo esse tipo de política de preço. Só quem diz o contrário são pessoas não ligadas no setor de petróleo e gás, são pessoas ligadas ao mercado. Por quê? Porque essas pessoas estão defendendo os interesses dos acionistas. Tá bom, gente? É disso que se trata. E construindo a nossa posição. E no fim, a gente pode até divergir, mas nós estaremos seguros em cima de alicerces mais sólidos e prontos para cobrar das lideranças mais do que o conforto proporcionado por um grande... Só platitudes. Eu estou seguro aqui. Veja, ela falou um monte de coisas que não tem base e está dizendo que a partir desse tipo de avaliação ela vai ter base para falar alguma coisa. Ela veio aqui defender a gasolina a R$8, R$9. É isso. E essa é a pessoa de esquerda. Essa é a esquerda moderna, né? A esquerda moderna. Sempre que você escutar isso, gente, desconfie. Desconfie sempre. A esquerda moderna, sabe? A gente precisa modernizar a esquerda. Por quê? Tem que modernizar aquela ideia de romper com a exploração em relação à classe trabalhadora. Não é mais necessário isso? Tem como a gente ter uma vida boa para o trabalhador dentro do capitalismo? Pai. Mais do que o discurso vazio que nos ilude com promessas de soluções simples para problemas complexos. Então a mensagem que eu quero frisar com esse vídeo é que sabe por que é importante que a gente entenda que os problemas são complexos e aceite isso? Pensa comigo. Por que um político vai se preocupar? Aceita, cara. Aceita. Vai lá, paga os teus 10 conto no litro da gasolina e aceita, porque afinal de contas, there is no alternative, não é isso? Não temos alternativa, é o famoso não tem alternativa. Em desenvolver assuntos complexos com propostas bem acabadas se você não presta atenção. Você não quer que o cara te fale a verdade? Se você prefere que ele minta com soluções fáceis para te deixar... Essa é a tua verdade, né? A tua verdade, né? Não dá para fazer um preço baseado no custo mais margem? Não dá para precificar? É a única alternativa?
Sabe? E aí vem vender isso com um ar de intelectual e superioridade. É impressionante. Deixar mais tranquilo, ainda que iludido? A consciência da complexidade é perturbadora, eu sei, mas é a única saída. Por isso que eu bato na tecla do menos emoção e mais razão. Você quer a pessoa que te diga a verdade ou você quer a pessoa que te diga o que você quer escutar? Todo mundo fala que gostaria que os políticos fossem honestos e transparentes, mas vocês retribuem essa complexidade com a atenção de vocês? Ou vocês, na verdade, querem um político que... E tu, presta atenção, ou tu só tá escutando uma bolha liberal te soprando no ouvido? Quem é que tu consulta? Será que tu não tá sendo autorreferenciada? Será que tu não tá olhando só para as pessoas que corroboram as tuas opiniões? Será? Será que você tem esse conhecimento mesmo de política, de sociologia? Ou você é apenas uma tecnocrata? Hã? te diga que é fácil. Vota nele que ele resolve, sem explicar muito bem como, sem avaliar os impactos mais amplos. São coisas pra gente pensar com carinho, principalmente em ano eleitoral. O que é que a gente realmente quer na política? Chegou no fim e nós vamos ficando por aqui, porque olha, eu até que aguentei bastante. Então vamos ficando por aqui. É isso.